O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ofensiva e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, empate na Luz, 1-1, jogo que praticamente encerra as contas do campeonato, praticamente não, encerra, não é? já tinha encerrado antes, e também encerra as contas do campeonato, se calhar também para nós. 4 pontos, uma almofada ali ainda por cima com vantagem direta sobre o Benfica, segundo lugar também assegurado, e está fechado o campeonato com este resultado. Esta é a minha opinião. Vamos então vantagem direta, o Lamas está confiante que agora vamos golear nos próximos jogos. Não, então não foi 0-0 em casa contra o Benfica. Tu também foste influenciado pelos Dragões Diário, já estou a ver, não é? Foste influenciado pelos Dragões Diário. Não, foi 1-1. Foi 1-1. Foi aquele golaço de Marega. Grimaldo e Taremi e bateu no Marega. Tá bem. Pronto, estava com o 0-0 na cabeça, não sei porquê. Não, o Dragões Diário, mas estou a falar a sério, quando o Dragões Diário hoje diz que foi o 0-0 na primeira mão. Então pode ter sido isso. E não estava-me a lembrar dos gols, agora que fala, já me lembrei. Portanto esquece, ainda por cima estávamos com uma golavrais pior que eles, não é? Temos mais golos, mas devemos ter muitos mais feridos. Tinha lido isso nisso. Portanto, uma introdução fantástica. Vamos começar a gravar outra vez? Não, estou a brincar. Olha, vamos então ao 11. Eu hoje o 11, para ter-vos aqui ideias, já meti no Twitter, para o pessoal ir comentando. Tinha posto Marco no banco, equipa mais usual com Dias no lugar de Corona. Marega no 11 e Leite no banco. Ainda não foi desta que o Prata acertou. Vocês querem deixar as vossas reações para a abertura do nosso episódio do podcast logo? E pronto, e o pessoal foi dando aqui umas dicas e vai ser com essas frases que vos vou passar. Vou dar só esta anotação que eu coloquei aqui no início, é que ok, empatamos, etc, mas jogamos sem o nosso melhor jogador, apenas, não? Por exemplo. Uma nota relevante. A ausência do Corona 2. David Nogueira disse: gosto do 11, mantém a estrutura mais rotinada, com 2 médios, jogando com 2, estava na expectativa para perceber se jogava Gruitch em vez de Sérgio, mas se estiver bem o Sérgio, acrescenta mais ofensivamente. Precisamos de um grande Pep para dobrar aquele lado esquerdo. Isso ele teve um grande Pep. Eu aqui concordo com a única coisa, para passar para uma primeira opinião, tua Prata, já que te meti aqui ao barulho na frase inicial, a questão que gostei foi o facto do Conceição, tipo, e tal, não reforçar aquele meio campo, como eu próprio tinha sugerido, porque está sempre aquela ideia, não, vamos jogar normal, vamos jogar para ganhar, e pondo a estrutura normal dá essa ideia logo. E não o reforço, parece que iríamos dar logo aquele ar de inferioridade perante o adversário. Prata, como é que tu viste o 11? Já com esta primeira opinião do David, falou aqui na questão do Gruitch, que foi uma das questões que tínhamos debatido, de jogar ou não, mas os 2 ou os 3 médios, concordas? Eu, quando escolhi, eu não acertei, mais uma vez, dificilmente acertarei, mas há uma coisa que eu fiz igual ao Conceição quando disse o 11, eu disse exatamente o 11 do costume. A ideia de que deveríamos dar pelo menos, isto é por sinais que se dá à equipa, temos que dar sinal à equipa que o empate não é fixe, a derrota é péssima, o empate não é fixe porque nos tira do título, e eu acho que depois o Conceição exagerou nessa ideia, mas já lá vamos. Sim, temos também comentários nesse sentido. Sim, mas isso também sou eu, já disse que sou um bocado cagão e, portanto, conceptualmente nem digo conceptualmente, eu até acho um bocado romântico e puxa um bocadinho ao sentimento portista este tipo de opções, mas eu às vezes, eu depois chego, eu sou um bocado racional e não me deixo ir por estes romances e se calhar no final já tinha emendado um bocadinho, mas no 11 inicial acho muito bem que ele tenha metido o 11 que ele achava melhor para marcar golos, para criar problemas ofensivos, pronto, no caso defensivos ao Benfica, e acho que por aí eu acho que foi um bom 11.
lá está, faltava Corona, não é? Não tendo Corona, temos o Dias que, apesar de jogar numa posição semelhante, é um jogador bastante diferente e muda um bocadinho a nossa maneira de jogar. Mas acho que valia a pena, porque a alternativa de jogar assim era, por exemplo, voltar a apostar no Francisco ou apostar no João Mário, e eu acho que o Dias é outro jogador já. Por vezes há jogos em que ele passa um bocadinho ao lado, por exemplo, o último jogo também entrou, fez muitas asneiras, mas por exemplo, este jogo em que ele faz os 90 minutos mostrou que ele tem estaleca já para estas coisas e já é um jogador que é um desperdício estar no banco. E isso vai de encontro até ao que eu tenho vindo a dizer quando faço o meu 11, que eu acho que eu não sinto isso com o Marega. E não estou a dizer que o Marega jogou mal, mas eu olho para o Dias e acho que é um desperdício ele estar no banco. O Marega não me custa tanto, sou sincero. Mas pronto, são manias minhas. Já vamos adiantar mais um bocado, porque apesar da tática ser a mesma, se calhar não foi assim tão igual como ao costume, porque tu falaste agora no Dias, e é uma das razões para eu achar que não foi assim bem no mesmo, porque ali a parte da frente o Marega caiu muito mais na direita, ou pelo menos caiu muito mais na direita, não só para aproveitar aquela fragilidade que geralmente aproveitamos na parte do Benfica, nestes jogos, ainda por cima tivemos aí muitos repetidos, mas também por causa do Corona assim o permitia. E então era mais um 4-3-3 com os dois quase abertos, o Dias de um lado, o Marega a aparecer bastante na direita, não mas foi aquele 4-4-2 normal. Sim, não é tanto por Dias, é pelo facto de na direita estar o Otávio, e o Otávio sim, mas o Dias também não traz. Pronto, mas o Dias também não. Se tivesses com um Corona e com um Otávio, o jogo interior ia ser muito, e com o Dias já não tens esse jogo interior tão. Exatamente. Mas eu estou a dizer nisso do Marega de tentar cair mais para a direita. Ele por si já é um jogador que tem muito essa tendência e a equipa tenta puxar por essa característica dele. Portanto, é óbvio que o esquema é o mesmo, mudando de jogadores, claramente muda ali muita coisa, porque são jogadores com características diferentes. Ok, vou ler o resto dos comentários que assentam essencialmente na questão que já te fiz, portanto o Pires vai comentar sobre a mesma questão, mas é a questão da ausência do Marco. Quase todos eles que também foram no início do jogo apontavam para a preferência de Marco no 11, acho que também muito enquanto aquilo que tínhamos falado dos jogadores estarem em forma e aproveitar esse facto de estarem em forma. Vou ler então os outros comentários. André Araújo, o Marco vai fazer falta no 11, mas entendo este 4-3-3, uma vez que o Benfica vai jogar com 3 centrais. Aqui ele fala no 4-3-3 já do Porto. Manu, o Marega vai marcar, mas este 11 seria muito mais seguro com o Marco. Já se nota que o Sérgio foi para o branco. Já se nota que o Sérgio foi para o banco. Ou seja, a cena do Marega voltar ao jogo e o comentário de Sérgio estar no banco. Tiago Calejo. Portanto, estou a escrever isto antes de ver o jogo e parece óbvio que vamos jogar com 10 até por volta dos 70 minutos, quando o Marega saltar para o banco. Por último, João, pensamento ao ver a equipa escalada, eu teria colocado o Gruites para preencher o meio campo, mas confio totalmente no Sérgio. Nestes jogos já mostrou ser um mestre. Agora, ao intervalo, a confiança baixou um pouco. Sérgio Oliveira parece um pouco pesado e está a jogar limitado para o amarelo. Pronto, este foi o comentário do João. Depois já tem aqui mais comentários já de resto da partida. Este do João já foi no intervalo. Mas Pires, pronto, a tónica é aqui na mesma do Marco. Tens aí alguns comentários adicionais ou diferentes a fazer à tua leitura do 11? Não, assim, eu também, eu acho que eu entendo aquilo que o Prata está a dizer, mas com o Corona não estando em campo era a desculpa perfeita para meter o Gruites, sem parecer muito que estávamos ali a jogar para o empate ou parecer consistente ou algo assim do género. Não se mostrava tanto a inferioridade, não é? O algo já foi uma adaptação por causa. E não é só isso, e é outra coisa que se calhar nós nem comentamos isso devidamente, e eu pelo menos não tinha essa noção, é que o Sporting ia jogar antes. A partir do momento em que o Sporting passa em Vila do Conde, tu mesmo ganhando aí na Luz, o título era dificílimo. E o título era tão difícil que tu já estás também, foi quase como a tua introdução, não é? Tu estás com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica e já estás a dar o segundo lugar como garantido. Nem esquece, não é? Tipo, já conseguimos o segundo lugar. Da mesma forma que tu mesmo que ganhasses ao Benfica e ficavas a 6,
O que ias fazer? Não ias fazer nada, não é? Tinha que ser mesmo, sei lá, uma coisa, uma obra mesmo completamente do acaso, tu conseguires ainda chegar ao título. E, portanto, se calhar na maior parte dos esportistas já ficava aquela coisa de, pá, o importante é não perder, o importante é pelo menos manter esta distância para o Benfica. Passou pela cabeça, se calhar, da maior parte dos esportistas, menos na cabeça do Conceição. E porque o gajo claramente foi lá para ganhar. Mas há outro pormenor e falaram aí nos comentários, que eu também concordo, que também foi se calhar mais fácil e se calhar convidou o Conceição a meter o Dias também mediante esta nova dinâmica. Eu acho que o Benfica nem sequer dinâmica tem, mas esta nova estratégia que o Benfica tem nos três centrais. E ele sabendo que colocando o Dias conseguiu também travar onde eles são mais fortes também. Mais fortes, não sei se são mais fortes, mas não conseguem se calhar fazer a diferença, que é pelas alas. E metendo o Dias, vai condicionar completamente a subida do Diogo Gonçalves e na por cima aquilo a defender não é nada de especial. E depois foi muito engraçado ver a forma como tu defendias o lado esquerdo do Grimaldo, porque se é um facto em que tu criaste bastante perigo, lá está mais uma vez com aquelas investidas de Marega a explorar o lado direito, e ele até podemos ter criado mais perigo porque ele não houve uns lances em que não sei o que é que ele quis fazer, até perdeu a bola pela linha de fundo, sei lá como, nem o canto tentou ganhar, mas criamos duas jogadas de perigo ali pela direita, mas era engraçado mas aí ver. Marafá. Na segunda o Manafá, na primeira o Marega. Mas aliás, foi imediatamente antes ao gol do Benfica, com o Taremi falha as duas. Mas Não, mas acho que é Manafá. Um dos cruzamentos é Manafá, o outro é de Marega, mas um é de Manafá. Sim, o outro é Marega, mas é o Taremi que falha as duas. Sim. Sim, o primeiro é o Marega, o segundo o Manafá, mas é o Taremi que falha as duas. E a primeira delas, que é a do Marega, o cruzamento, é logo a seguir a gol do Benfica. Mas era muito curioso ver que na saída do jogo do Benfica, quem impressionava o central do lado esquerdo do Benfica, portanto o Vertonghen, era o Otávio. Era o Otávio que fazia a pressão sobre o Vertonghen, é o Marega que ficava no meio sobre o Otamendi e era o Taremi que ficava sobre o lado esquerdo no Lucas Veríssimo. E o Manafá encaixava logo no Grimaldo. Havendo depois ali a cobertura mais cá atrás pelo Mbemba, mas também o meio campo, o Uribe mais caído assim pela direita, mas era o Otávio que caía mais caído sobre Vertonghen. Eu reparei nisso porque o Otávio houve ali pelo menos duas vezes logo no início que chegou atrasado e eles conseguiram sair bem, sim, relativamente bem. Mas a partir daí ajustou e acabou o Benfica foi 0 o jogo todo, ao contrário do que dizem certas e determinadas pessoas, as do costume, mas já lá vamos também. Já deu para ouvir mais rescaldo. Não, mas portanto essas nuances e é por isso que eu acho que aí Otávio é importantíssimo, o papel que pede para o gajo desempenhar com estas multifunções é fantástico, é um jogador que qualquer treinador que gostaria de ter porque é multifacetado mas até o Fernando Santos. Até o Fernando já começou a campanha agora para o Euro. Não, até vos mandei mensagem porque estava a ver o 0-0 tem uma coisa gira, que é um gajo escolher o nosso plantel para ir ao europeu, e eu estava a brincar com aquilo e depois reparei, está aqui o Otávio, eu já posso escolher o Otávio, pronto. Quantas vezes posso escolher o Otávio? Pelos vistos é só uma. mas meti o Otávio e tirei o Félix, obviamente. Exato. Mas claro que fiquei um bocado apreensivo e até um bocado naquela, porque o Gruitch acho que está em grande forma e o Sérgio Oliveira nem tanto assim, né? E fiquei um bocadinho de pé atrás, mas pronto, nunca saberemos como é que iria correr se jogasse lá com o Gruitch em vez de Sérgio Oliveira e se tirasse o Dias, não sei, mas acho que no cômputo geral acabou por correr bem porque tivemos por cima. E para mim o gol deles podemos depois ver isso ao pormenor. Eu não sei como é que a bola, para mim, eu não sei por onde é que a bola passa ali naquele último lance com o Pepe. Não sei se passa pelo meio das pernas do Pepe, se passa pelo meio das pernas. É um piso. É incrível. Além de que ele tenta driblar 3 gajos e um deles tira-lhe a bola, mas mete a bola num gajo do Benfica que lhe dá. Sérgio Oliveira.
Ou seja, Oliveira, eu acho que foi um bocado depois, fácil a forma como ele passou no início, mas depois é uma sorte, pá. Depois chega para um, em vez de tentar driblar, em vez de tentar puxar para o lado para rematar, simplesmente chuta contra o Pepe e a bola passa miraculosamente e entra no canto, provavelmente o Marquezine até é surpreendido pelo remate. E nem deve ter visto a bola partir. Ele nem deve ter visto a bola partir, devia estar tapado pelo pé. Foi um piso, mas pronto, eu faz-me lembrar um bocadinho a minha forma de jogar. Vocês conhecem bem como jogador fraquíssimo. Eu chego ali, já vou cansado, já estou com medo de cair sozinho, e então o que é que eu faço? Olha, mando um bico. Mesmo que esteja a defesa à frente, mas isso é quem não sabe mais. Neste caso foi o craque dos 20 milhões. Mas pronto, se esteve bem, é o maior. Sim, mas eu sei que vocês se calhar não ouviram com comentários, ou não sei, mas o Heller Conduto descreveu o gol como, e aqui muito bem, sublinha, porque Marchesino contava que ele ia mandar a bola em arco para o seu lado, para o lado esquerdo do Marchesino, para meter na gaveta, que é o que ele faz sempre, e Cebola surpreende a colocar para o outro lado. Foi este comentário ao gol. Eu felizmente, até disse isso num dos nossos grupos, eu prefiro queimar 10 euros do que assinar a VTV para ver este jogo. Mas no sítio que eu apanhei, assim, consegui apanhar o jogo, não sei como, não cometi nenhuma ilegalidade, atenção. Consegui apanhar um comentário em alemão. E o que é que ele disse? Foi bastante gostoso. Eu não sei bem, mas pareceu um piso do caralho em alemão. Mas eu vou ter que confirmar no Google Translator. Muito bem. Vamos então ao jogo. Eu não apontei grande coisa, tenho aqui rascunhos, portanto vou dizendo, se vocês também dos lances pode-se falar alguma coisa, mas eu o início do jogo não vi ao vivo, já puxei para trás depois para ver outra vez, porque apanhei trânsito, é tal hora que tinha criticado no último episódio, não compreendo como é que isto é às 6h30, não faz sentido nenhum, numa quinta-feira, apanhei um trânsito descomunal aqui em Braga, portanto cheguei aqui 10 minutos depois de ir buscar a minha filha, portanto já não vi o lance que depois vi nas repetições, um possível penalti sobre o Marega, que se tivesse a ver obviamente que iria pedir o penalti, não é? Porque o Vertonghen toca na bola, mas depois vira ao gajo e a bola está ali jogável, portanto iria ser esse o meu argumento, mas pronto, mas é só aquele argumento, não é aquele argumento escandaloso e coisas do género. Dá para, sendo dúbio, dá sempre para argumentar para o nosso lado. Depois o lance que tenho anotado é então esse do Taremi, à boca da baliza. Neste primeiro lance, possivelmente da assistência do Marega, eu há bocado pensei que estava a dizer que tinha sido o Marega a fazer os dois lances, e eu lembrava-me de um. Não. Pronto, mas eu tenho aqui o outro lance, não é antes do gol, mas só souber outro. A arrancada do Manafá é aos 27, que também dá esse cruzamento para o Taremi. Ou seja, temos o lance do Taremi com o Marega, temos o gol deles, e só depois a do Manafá. Tinhas dito que, pelo menos tinha ficado com a ideia que tinhas dito que esses dois lances tinham sido antes do gol. Não. O primeiro lance, o do Marega, que é imediatamente antes do gol do Benfica. Só o lance do Marega. 20 minutos, que eu na altura até pensei que tinha sido o defesa do Benfica a cortar. Só na repetição é que eu vi que é um falhanço inacreditável do Taremi. Porque o defesa não toca. E é um bom cruzamento do Marega. É muito bom. E boa jogada. Depois do gol. Sim, depois do golo tinha aqui anotado a questão de, porque o Sérgio Oliveira já tinha levado. Desculpa lá, só para dizer, nesse lance que é suposto ser falta ou não do Vertonghen, depois o Uribe remata em boa posição para a Lua. Uhum. Esse não vi. Foi o primeiro remate para a Lua dele. O outro já vi. Entretanto lá conseguiu, depois fez mais uma tentativa e depois lá conseguiu acertar com a bola. Sim, os a seguir já tenho, esse de facto não tenho. O primeiro lance que tenho é do Taremi. E tinha anotado aqui, porque o Sérgio Oliveira levou o cartão amarelo também poucos instantes antes, pouco tempo depois do golo deles, ou se não foi feio por esse período, mas o Marega leva um cacete do Grimaldo, que depois até se fica a queixar, mas um cacete e zero amarelo, é um cacete por trás, sem a mínima hipótese de jogar à bola, e pouco tempo depois do Sérgio Oliveira ter levado amarelo por um tackle muito similar. Inacreditável. É inacreditável. Acho ainda pior que o do Oliveira. Acho que o amarelo, atenção.
Sim, é muito forte este cacete. E ainda nessa sequência, porque lá está, vocês se não ouviram os comentários, mas custa muito esta questão da transmissão ser pela Benfica TV e dos comentários serem obviamente parciais e depois de toda a gente estar a levar com aquela lenga-lenga e depois é a questão da realização, por exemplo, neste lance até mostraram a repetição, mas passou, não é? Nem a questão do amarelo, nem coisa do género, não iam ter comentários desse género. E depois qualquer ceninha, e depois há outro lance do Sérgio Oliveira, numa antecipação a meio do meio campo ao Pizzi, que é suscetível de falta, que não sei se ele marcou ou não marcou, mas basicamente eles estavam a pedir o segundo amarelo. E agora estava a fazer zapping e tipo na CMTV já estão a ver todos os lances e estavam a ver esse lance para Mas dá grande salto. Sérgio Oliveira. O Pizzi dá grande salto aí. Pronto, e toca de leve ou algo do género e a ser vermelho aquilo. E quando no lance anterior que se calhar não está nesses lances que a CMTV está a mostrar. É um poder monstruoso. Depois, outro pormenor da realização, ainda continuando com esses pormenores de realização, para aí aos 34 minutos, o Porto já estava ali a massacrar, já tinha tido 5 lances de muito perigo, e a nota de rodapé era Porto há 34 minutos sem remates enquadrados na baliza. E o que é esta merda? O Porto fez 5 remates, o Benfica só fez um que por acaso entrou. Tipo, o comentário é Porto há 34 minutos sem... O comentário não, o grafismo, sem remates enquadrados. O que é isto? Pronto. Esquecendo a BTV e voltando aos lances. Mais uma razão para eu vou tentar puxar mais portistas para a minha causa. Eu sei que 10 euros é pouco dinheiro, não custa nada e não sei o quê, pá, mas mais vale queimarem a notinha. Por acaso até acho que é crime queimar dinheiro. Pá, mas dê a uma pessoa que encontrei na rua, pá, que achem que precisa. Não digo um mas tem que dar 10 euros todos os meses. Mas tem que dar todos os meses. Eu tenho consciência tranquila. Mas como tu próprio dizes, tem que dar, porque é óbvio, a mulher dele também quer ver os jogos do próprio clube e tem que ser, é a única maneira que eles têm de ver o clube. A jogar em casa não há hipótese, mas nós já sei que custa pouco de chegar a esta altura, é um bocado chato estar a tentar arranjar maneiras de ver, ir a cafés e o caralho. Mas o Benfica TV foi um instrumento de domínio do Benfica nos últimos anos no futebol português, temos que lutar contra isto de todas as maneiras e dar estes 10 euros é uma maneira de ajudar o projeto, portanto... Então, deixa só acabar aí essa coisa, eu já sei, vou aqui adiantar-me um bocadinho, mas só para enquadrar aqui na realização. Depois chegamos ao cúmulo de quem dá o prémio do jogo, quem é que é, sabem? É a BTV, é o gajo que está a comentar. Olá, mas sabes como é que eu soube isso? Olha, não sabia, estás-me a confirmar. Mas deduzi, porque dão o MVP ao Everton, como é que é possível? E eles próprios durante o jogo estavam, foi demasiado evidente o jogo do Uribe, não é? E eles próprios estavam a rasgar vários elogios e não sei o quê, e num jogo em que nós pressionamos o jogo todo, dominamos o jogo todo, à exceção de lá depois dos minutos finais deles, etc. Em que o Uribe chega ao ponto de ser ele a marcar o gol, fogo, e vão dar o coisa ao Everton que tem um lance na primeira parte, que é isto? E estamos a falar do MVP da Liga, da Liga, é que é o MVP da Liga. Não pode ser. Não pode ser. Já agora acabar com essa merda e também no Porto B também é Porto Canal que dá, portanto já agora acabem com tudo porque não tem lógica nenhuma. Mas é isso, não tem lógica. Olha, também não sabia, também não sabia disso. Não tem lógica. Olha, mas se é, posso-te garantir que nem sempre foi dado aos jogadores do Porto B. Eu sei, eu lembro-me do Beto também. Também, foda. Não é isso porque nós vimos esse jogo, os dois, e de facto percebe-se, mesmo por exemplo o Benfica também pode dar ao rei dos adversários, tu quando dás ao rei dos adversários estás é uma forma a valorizar de um bocadinho o teu ataque, não é? Certo. Não, é uma boa forma. O próximo lance que tenho aqui anotado é aquela cabeçada do Marega ao poste. Isto já é parte final porque já não me lembro bem da jogada, mas acho que foi engraçada. E não é o Marega que cabeceia ao poste, cabeceia ao poste é o Vertonghen. Isto era o que eu tinha anotado, mas o lance é o Vertonghen e é anulado por fora do jogo.
É o Dias que vai no 1 para 1 e ainda ganha um certo Depois é o espaço. calcanhar do Otávio, não é? Dentro, depois o gajo remata prensado e vai para sim, exatamente. É uma boa Essa é uma jogada. grande O problema jogada. do Dias é que tentou tirar os gajos da frente e se tiver a chutar logo, vai dar um Sim, chateado, ali- a ver se entrava. sim. Eu por acaso já não sei se é a mesma jogada, mas há ali um momento dessa jogada em que o Dias depois vem para o meio em que podia ter chutado e depois tem assim o Otamendi que corta a bola logo assim no género, mas sim. Depois tem aqui outra jogada envolvente que termina com o Uribe a remontar para as nuvens, pelo menos é o que eu tenho aqui. E de facto fui anotando de forma muito muito rápida, portanto não sei se vocês lembrarem-se mais de alguns lances da primeira parte. Tem aqui mais uma jogada qualquer do Dias de 38 minutos, mas teria que abrir aqui o 0-0. Um comentário essa primeira parte, tirando o golo deles, eles não têm mais nenhuma situação, e depois nós temos esses lances que chegamos a cumprir do Taremi, e depois temos estes lances envolventes com finalizações. Não foram XPTO, mas tivemos ali a cheirar o golo, claramente. Lembro-me de um lance deles muito no início, num canto, que o Otamendi cabeceia sozinho, mas o Uribe está no caminho da bola. Esse lance era muito perigoso se o Uribe não estivesse ali. Esse não vi, falha meio a parte inicial do jogo. Puxei, mas depois foi só andar para frente e não me chamou nada a atenção. Eu acho que a primeira parte, eu acho que o Benfica até acaba por entrar melhor. Os primeiros minutos acaba por ter um certo domínio territorial. Dizer, o último lance que tem na primeira parte é então, estava a dizer que não digo mais nada, mas o último lance é então um lance de fora de jogo e o possível penalti que o Soares Dias marcou de uma falta fora da área. Mas podes comentar, já estou a dar a minha opinião. Sim, e já cheguei a esse lance, porque acho que até o Benfica até começou melhor. E quando o Porto já estava a começar a pegar no jogo, e aliás é quando até tem essa jogada do Marega que cruza e o Taremi falha, portanto já tinha dado alguns sinais também que estava a conseguir chegar mais perto da baliza do Benfica, até já com uma certa regularidade. Surge aquele gol do nada, o Benfica cai-lhe do céu, aquela merda, um piso daqueles, e ainda há ali um ou outro momento em que até o Benfica continua a estar um bocadinho por cima, que eles ganham logo um canto logo a seguir, ao golo, ao assim do género, mas passado 5 minutos, o Porto domina completamente, vai para cima deles, cria várias oportunidades, não digo que sejam escandalosas, mas chegava com uma certa facilidade. A forma como nós pressionávamos, eles não conseguiam ligar jogo nenhum. Acho que o Porto controlou e não sei, dava aquela sensação de o gol vai chegar, mas ao mesmo tempo a parte do choro era, senão nunca vamos conseguir marcar, estamos aqui a criar estas oportunidades, quer dizer, estamos a chegar com uma relativa facilidade e não estamos a materializar em oportunidades claras ou até em golos, não é? Não estamos a conseguir. Ficou já um bocadinho assim, é um bocadinho esse receio, que ainda por cima acaba por vir ainda mais ao de cima, com esse último lance, tipo, mais uma vez assim do nada, o gajo aparece na cara do guarda-redes e o Artur Soares Dias, na altura, eu se calhar, houve ali um ou outro amarelo que eu fiquei um bocadinho na dúvida, podia ter dado, não podia ter evitado. Pronto, eu também o podia ter evitado a única era de Sérgio Oliveira por ser muito no início, mas se calhar a falta até era mesmo para amarelo. Mas noutros lances podia ter entendido amarelo. Mas a facilidade com que ele apita penalti e que depois, vá lá, que foi também anulado pela questão do fora de jogo, que aí não me pareceu muito claro. E depois podemos também comentar o segundo, aos 92, quando vi a repetição, eu disse, não, isto é fora de jogo. Ou era a minha vontade mesmo de querer ver aquilo anulado. A mim pareceu muito mais claro. Ali eu no segundo sentei-me. Eu no segundo tinha pedido no lance em direto, porque no lance em direto porque tu vês o pé, vê-se para ver a linha e a dar o salto. E então vai ser anulado. E foi mesmo golo. Mas quando foi golo, eles festejam e tal, mostra a repetição, não me pareceu escandaloso. Pronto, também me sentei como pronto. Não, eu por acaso quando vi a repetição disse, isto tem que ser anulado, mas nunca mais me lembrei desse lance, quando foi o golo, Jesus, não é? Foi toda uma série de impropérios, mas nunca mais me lembrei dessa questão de fora de jogo, mas quando vi a repetição, isto tem que estar fora de jogo. E vai lá, correu bem. E nessa primeira parte também correu bem, mas pronto, basicamente também para não me alongar muito foi um bocadinho isso. Eu quando acho que o Vítor Bruno, quando diz na conferência, ou na flash interview, o Conceição também não foi à conferência, pois não? Não.
Ok. Porque ele na Flash diz que dominou durante cerca de 80 minutos. Eu acho que ele deve estar a tirar os primeiros minutos da partida e os últimos. Sim, é isso. E mesmo os últimos foi um bocado repartido, não é? Só que as oportunidades escandalosas foram deles, não é? Foi uma bola à trave e o golo anulado. Mas ele está a tirar os primeiros minutos e os últimos, porque lá está aí, são 80 minutos em que o Porto só uma equipa quis ganhar, ponto final. Sim. Mas é incrível a forma como o Jesus vai depois comentar e vai com um discurso tão bem, para a cartilha depois sair ali por todo lado, é incrível. Mas já sei que fica para o final. Sim, mas eu fico... para a questão da arbitragem. Mas eu começo a ficar preocupado com Jesus, sabes? É que já não é a primeira vez e eu não sei se aquilo já começa a... não sei, eu acho que as análises dele... eu acho que o raciocínio dele já está meio toldado, ele diz coisas inacreditáveis mesmo. Eu acho que ele hoje até chegou a dizer que ainda tinha taça para ganhar e depois a supertaça e depois lá emendou a dizer não, porque se ganhamos a taça podemos disputar a supertaça do próximo ano, e mete os pés pelas mãos assim de uma forma como se a época do Benfica tivesse a ser mais positiva que a do Porto, mesmo depois de todo o investimento e toda a expectativa que foi gerada em torno. Olha, ali, não sei, tantas coisas que pode pegar. Estávamos a comentar em off a questão do tweet ontem, lembrei-me agora, e olha, enfim, o tweet ontem do Porto, e falar da carreira do Porto esta época, sem, obviamente, valorizando a Champions, e nas Champions fomos a única equipa que não perdeu com o City e a única equipa que ganhou ao Chelsea, e o Vítor Bruno disse isso também, não foi entrevista. Não sei se acabou a dizer isso, exatamente. Acabou com isso. Olha, eu estava só a puxar aqui para trás no lance da primeira parte, e este ouvi na rádio, que eu lembro-me de ouvir na rádio. Tem aqui um lance que é Luís Dias refletiu para dentro, vindo da esquerda, mas o remate saiu um pouco ao lado, logo aos 4 minutos. Foi logo o primeiro, sim. Fora da área. Eu lembro de ouvir na rádio. Pronto, depois estive a puxar para a frente, não tem aqui assim mais lances escandalosos. O lance que eu tinha anotado do Dias é um cruzamento dele, teoricamente para a cabeça do Taremi, mas que eu acho que não conseguiu cabecear, porque deve ter sobrevoado ali a área, e pronto, aí não tem mais nada. Pronto, Prata, te queres dizer mais alguma nota aqui da primeira parte ou passamos aqui para o segundo tempo? Só mais uma pequena coisa. Eu estou habituado a ganhar na luz. Estou habituado a nós chegarmos ao fim e dizermos ok, jogamos melhor, controlamos o jogo. Não estou habituado que nós estejamos tão em cima deles, tão cedo no jogo. E a vantagem do Benfica não justifica tudo. Houve alturas em que eles não passavam do meio campo. E surpreendeu-me um bocado. Quer dizer, surpreende-me porque eu, na minha cabeça, e provavelmente vão passar os anos e vai haver sempre esta rivalidade, vou achar sempre que isto é um jogo de tripla. E portanto, quando uma equipa acaba por ser, por exemplo, imaginemos que este domínio acontecia na segunda parte, já mais perto do final, nós atrarmos de resultado e eles encostarem-se mais um bocadinho atrás. Mas não, aconteceu na primeira parte e isso surpreendeu-me um bocadito, e no início da segunda parte continuou pelo mesmo diapasão. Pronto, era só isso que queria acrescentar ao que o Pis disse, e bem. Sim, a segunda parte começa logo, acho que começa com um contra-ataque deles que não saiu bem porque o Rafa definiu mal, que estava aqui a passar nos lances e por acaso eu não notei, mas temos logo aos 49 minutos o remate do Marega, esse sim, bastante perigoso, porque o gajo faz uma defesa porque ela ia lá para dentro. É um remate do sítio normal do Marega, mas que saiu muito melhor. No canto, cabeceamento do Zaidu, também ligeiramente perigoso. Pronto, depois acho que assim, tem aqui uma transição rápida que eu penso que é eu a dizer a transição rápida deles, que era perigosa, e depois é o penalti. Portanto, tem dois lances muito, muito seguidos. O penalti assinalado e depois revertido. Não sei se querem opinar sobre esse lance. Pista, costumas ter mais... Não, eu fiquei com bastante medo, não é? Porque em lance corrido não me pareceu falta, mas pensei que tivesse havido aquele toquezinho, não é? Aquele toquezinho ranhoso, ou com o peito, ou com o pé, mas pareceu-me claramente aproveitamento. Eu li, é isso. Eu em lance corrido li, desculpa interromper 2 ou 3 vezes aqui, mas eu li tipo o lance de Taremi, ou seja, ele está a entrar e mete o pé. Claro, Nunca pensei que ia ser revertido.
confesso. Não, lá está, porque a partir do momento em que ele marca o penalti e tendo eu essa leitura, que a minha leitura é essa, é ao aproveitamento, então ele deixa-se cair, até mete o pé ou algo assim do género, a partir do momento em que o árbitro marca, acabou, o VAR não vai poder reverter, porque vai ser uma questão de um toquezinho ou algo assim do género, intensidade, o que seja, e ele jamais vai poder reverter. Quando há o lance na repetição, e ainda por cima é o Zaidu, não é? O que é que tu pensas? Mais um penalti estúpido deste gajo. Não, mas quando tu vês a repetição, ainda por cima tens a sorte de ser o gajo a calcar ligeiramente, mas é o gajo que calca, e o Zaidu com o peito até recolhe um bocadinho, não é? Dizer, tipo, estou a fazer nada, e eu, não, isto tem que ser revertido, não é hipótese. E ele até vai logo ao VAR rápido, o gajo diz, pá, vai ver, porque não parece que seja nada. O que safou foi mesmo ver-se a cena dele calcar, é que não é o toque, percebes? Eu acho que o Diogo calca mesmo, ou tentar calca, ao de leve, mas calca. Ao de leve, mas calca. E ajudou muito o posicionamento do Zaidu, que temos que elogiar, já que estamos sempre a dar porrada nessa situação, foi inteligente, não é? Sobretudo para o que esperamos dele, depois do historial dele nestas situações, que ele tem cometido burrice atrás de burrice nestes lances, e aqui fez contenção e fez muito bem. Portanto, há que elogiar o Zaidu. O lance é revertido porque é escandalosamente mal assinalado pelo árbitro. Não há nenhuma dúvida que, ainda por cima sendo o VAR que era, que isto tinha que ser um lance mesmo muito claro para ele reverter. Sim, só assim. Só uma coisa, desculpa. Sim. É claro, para qualquer gajo com dois dedos testa que eu vi Jesus reclamar esse penalti na conferência de imprensa. Muito forte, é isso, meu. Quem não viu o jogo, por exemplo, que nós estamos a dizer que eles são muitos, não é? Eles são sempre muitos mais, mas são muitos, mas poucos deles é que têm Benfica TV. Portanto, nestes jogos, que ainda é mais restrito para o pessoal, é incrível, porque o que vai ficar é o que eles disseram do que propriamente o jogo que se viu, e vai ficar na cabeça isto. Mas é isso que me preocupa, é isso no Jesus, pá, porque ele a queixar-se este penalti, foda-se, pá, eu acho isto um escândalo. Como é que ele pode convencer, pá, se eles vierem falar com depois a expulsão de Pep e com aquela letra dele de dizer que com 10, uma equipa depois com 10 nós tínhamos tudo para ganhar, não sei o quê, pá, quando ele no Dragão foi jogo contra 10 e o Taremi foi expulso para nem aos 70 se calhar estava e não conseguiu ganhar, e vem-me com esta aliás, até teve as oportunidades de golo a partir daí. E bem-me dizer, se o Pepe foi expulso, o jogo ia ser todo diferente e nós com certeza íamos para cima deles, íamos ganhar, não sei o quê. Isso aí eu até acredito que aí entra na cabeça dos adeptos, não é? Que eles vão dizer, se o Pepe tivesse sido expulso, nós até ganhamos. Agora, bem-me dizer que este penalti, que foi mal revertido, eu até temo para um tipo de problema de saúde que ele tenha, porque ele já diz tantas barbaridades, tem dito tantas coisas, ele já é conhecido por isso, mas tem sido algumas tão más, pá, que não tem assunto nenhum, pá, não sei como é que conseguem, não sei, é difícil compreender, mas pronto, também não é por aí. O que é certo é que na verdade estamos a falar em termos de expectativas, e estamos a falar de expectativas do Zaidu, por exemplo, e também, e lá está, nós vamos muito sempre, nós somos muito levados pela questão das expectativas, e o que é certo é que nós, se calhar, fomos para este jogo com expectativas baixas, fosse já pelo resultado do Sporting, que ganhou ontem, fosse pela própria forma do Porto, que dificilmente ganha um jogo sossegado, que não se tem exibido a alto nível. Eu pelo menos falo por mim, eu ia para este jogo, não ia sossegado, eu se calhar até preferia preencher mais o meio campo por causa desse próprio receio. Tipo, não estamos aqui com grandes em grande forma, pá, vamos jogar pelo seguro, pá, o que é certo. Mas isso valoriza mais a coragem do Conceição. É inacreditável. E a forma como decorreu o jogo. E como se a equipa o plano dele funcionou em pleno. Isso é que é importante dizer. Porque é que nós podemos discutir o 11, podemos discutir o Marega, podemos discutir tudo o que não gostamos no modelo de jogo dele, mas a verdade é que chegamos a casa de uns tipos que precisavam de ganhar para amenizar este investimento faraónico que eles fizeram e que está a ser uma época horrível. Eles tinham que ter dado tudo neste jogo e não conseguiram. Ou seja, marcaram um golo, a partir daí
não conseguiram aproveitar o facto de estarem em vantagem, não conseguiram fazer nada. Só quando nós partimos o jogo e mal, e já lá vamos, é que conseguiram entrar no jogo outra vez. Portanto, valorizar muito a coragem de Conceição e valorizar o efeito que isso teve no jogo, porque antes mesmo do Everton, o Lama já disse algumas jogadas, nós estávamos por cima do jogo. E o Rodrigo dessas jogadas? É exatamente, é isso, porque eu depois também queria comentar aí a substituição do João Mário e tu assim já dizes aí os minutos, né? E antes do penalti, então, a tal jogada que eu disse que tinha aqui transição rápida, termina com o remate do Everton. Não é muito perigoso, mas é assim que termina. Depois é então o tal lance do penalti que foi revertido. E depois tem aqui anotado aos 59 minutos um remate do Uribe outra vez para as nuvens, mas estava a procurar aqui ver se aparecia. Aparentemente não, se calhar nem anotaram, mas eu acho que deve ter sido mais uma jogada engraçada e depois o Uribe estou mal. Aos 62 minutos anotei aqui um lance para o Pepe para os momentos que não aparecem nos resumos. Aos 64 então o Pepe leva o primeiro amarelo na entrada sobre, estás a ver, e leva, e eu acho muito bem, etc. Só vou dar aqui a argumentação estúpida, mas o Pepe toca na bola e depois acerta no Rafa. Tal como o outro gajo tocou na bola e acertou no outro. Eu sei que não é igual, porque o Pepe toca na bola e depois vai lá mesmo, nada, aqui não passas. E o Pepe toca na bola quase sem querer, porque ele vai lá para travar o gajo e por acaso tocou na bola e depois acaba o serviço. Mas tipo, é argumentável, tocou na bola e depois no gajo. Não sei. Mas acho que é amarelo, só para dizer uma coisa que faltou dizer na primeira parte sobre o lance do Manafá, que é que se a falta é fora, é expulsão para o Manafá. Aí já nem há a questão dele tentar disputar a bola e é mesmo expulsão, não há dúvida nenhuma. Ainda bem que foi, porque era o que ia acontecer de certeza se não fosse fora de jogo. Eu acho que o VAR ia propor que fosse fora da área e ia ser expulsão do Manafá e ia ser muito complicado. Muito bem, pronto, depois surgem então as substituições. Aos 68 minutos para o Benfica o reforço do meio campo com o Gabriel e com o Tarate e a saída do Rafa e do Weigl. E aos 69 para nós a saída do Moussa e a entrada do Tony Martínez, a saída do Zé Edu e do Mário. Queres interromper, Pisto, para falar lá digo os lances até ao fim? Não, até ao fim. 69 minutos, Taremi cabeceou por cima na sequência de um canto pela esquerda, foi assim um lance relativamente perigoso. E depois então aos 75 minutos surge o nosso gol, grande jogada de João Mário, que as primeiras intervenções dele parecia que estava com falta de confiança, e o Otávio fala, caralho, vai para cima, mas não tenhas medo e tal. Pareceu-me olha que a mim pareceu-me precisamente o contrário. Foi? Porque ele ia muitas vezes no 1 para 1, mal, quer dizer, correu-lhe mal. Houve até uma vez que ele até perdeu a bola pela linha de fundo e tudo. Sim, mas eu pensei que era para moralizá-lo. Eu até pensei assim para mim mesmo. E eu, foda-se, este gajo tem uma atitude do caraças, para um jogo destes, na luz, ok, o estádio está vazio, mas contra o Benfica, e vai num para 1, e arrisca isto, e vai, pá, o gajo está com, pensei até o contrário, percebes? Está com uma confiança do caraças, não sem vergonha. O primeiro lance dele, eu acho que ele vai para 1 para 1 e perde, e depois até o defesa do Benfica, em vez de aliviar, fica a dormir, ele recupera a bola. Exato. E o Taremi faz-lhe um passo horrível para o corpo, em vez de passar. Estamos a ouvir, Prato. Vou para tirar do fio. Acho que é igual a coisa. Vais ter que repetir. Não sei se nos estás a ouvir a nós. Sim. Estás? Não ouvimos a tua parte final. Acabou na parte que tu disseste que ele foi para o drible, pegou a bola, mas depois ganha a bola. O João Mário. Sim, ele ganha a bola e o Taremi faz-lhe um passo horrível que ele depois, portanto, também não estava a ajudar muito. Mas acho que entrou com vontade, mas óbvio que a sentir o peso da pressão, não é? Claro. Não saíram logo bem os primeiros lances, mas é importante a atitude de ir para cima, já sei. Pronto, temos ainda o gol do Uribe aí nessa jogada do João Mário. Antes tínhamos tido o livre do Sérgio Oliveira que foi, deu canto. E depois temos aos 78 minutos o João Mário que remata por cima na conclusão do bom ataque dos portistas pela esquerda. Depois tem aqui já aos 81 minutos a questão do Pepe e da expulsão, ou da possível expulsão. Para mim, se estivesse ao contrário, tinha pedido obviamente o segundo amarelo.
E depois ali ele facilita, e nessa crítica eles têm razão, na minha opinião, não é? Porque ele depois marca o livre, etc, e ele manda parar. Teoricamente mandas parar quando vais dar o amarelo, e não só, mas ele também houve um lance na primeira parte, também nos mandou repetir, porque também marcamos rápido, ele mandou-nos repetir, já não lembro qual foi o lance. E ainda bem porque quem marcou rápido foi o Taremi e passou a bola logo e passou para os gajos. Sim. Mas tinha sido similar, portanto eles também, mas eles na primeira parte também tinham. Mas normalmente quando ele para coisar, normalmente é para dar amarelo. Só que ele possivelmente pensou que era o segundo e também não deu. Mas estava um gajo deles no chão a contorcer-se. Estava um gajo no chão a contorcer-se, estava o Pizzi, acho que era o Pizzi, acho que era o Pizzi, o Rafa, à frente do árbitro a pedir o segundo amarelo. Já tinha uma confusão. Era o Pizzi, então se calhar estava uma confusão do caraças lá. O que eu não posso, é que ainda há pouco tempo mostrou as imagens do Marítimo B Canelas, em que o Canelas marca aquele golo com um pouco depois do ar ter marcado falta, e toda a gente foi a rasgar nisso. É só por ser o Canelas, é não sei quê, não sei o que mais. Portanto, eu acho muito bem que eles também têm invalidado isto. Não, mas não é isso, mas eles perdem um bocado, então eles estão ali em cima do árbitro. O árbitro nem está a ver o lance, ele marca, ele tem que mandar repetir. Agora, de qualquer das formas, o jogador do Porto devia estar à frente da bola. Sim. Mas estão os gajos todos em cima dele, é natural que pudesse repetir. Agora, pronto, fica, na minha opinião, fica o segundo amarelo por dar. Depois temos então mais uma substituição, as saídas de Taremi para Evan Nilsson e a saída de Sérgio Oliveira para Francisco Conceição, ou seja, já com temos aqui o arriscar mais um bocado, não é? Embora Otávio fosse fazer o lugar de Sérgio Oliveira. Depois eu não tenho os mais lances anotados, mas lembro-me de um lance do Francisco na direita, penso eu, em que poderia-se ter definido ali melhor. Lembro de um lance também do Evan Nilsson já dentro da área, e que pede penalti. Ele pede penalti, só que nunca se vê nenhuma repetição, ou seja, 1, 2, 3 e depois não consegue chutar, mas depois eu vejo ele a queixar-se. Lá está, voltamos à questão da BTV, né? Porque se fosse no Porto Canal se calhar tinham ido logo mostrar o lance. Há um lance na primeira parte que de facto pareceu uma ligeira falta qualquer, ou o gajo do Benfica protestou, e eles e depois o lance foi à vidinha dele, e eles foram buscar aquele momento do gajo ter protestado, que era um lance fortuito. Se fosse uma transmissão normal não tinham ido buscar, e pronto, foi uma cena que irritou bastante. Depois temos então aos 90 minutos o remate do Abel Tarat à trave. Ele não ia à trave, não é? Mas Marchesino fez questão que fosse, mas vá lá, para não dar canto. Depois temos Luís Dias, também aos 97 trabalhou muito bem, é o último lance, trabalhou muito bem à entrada da área e disparou por cima. E pronto. O Benfica de facto nota-se que o Jesus queria mais e então faz substituição aos 95 para o Pedrinho entrar para o lugar do Pizzi e o Gilberto para o lugar do Diogo Gonçalves. É importante dizer aí que o Gilberto já estava para entrar antes do gol do Pizzi anulado. Faltou isso. É um sinal importante de como ele queria, como ele estava mesmo empenhado em ganhar o jogo, tirar um defesa direito para meter outro. Aliás, tirar um defesa direito mais ofensivo para meter outro. E aliás, é o Diogo Gonçalves que faz o passe para o Pizzi. Portanto, diz muito sobre o que Jesus tinha planeado para o jogo. E depois há uma coisa, começando já a falar dessas substituições do Conceição e do Evan Nilsson. Eu acho que aí foi um erro. Porque nós, tudo bem, o Vítor Bruno diz que ok, nós partimos o jogo porque para nós era igual e não sei o quê. Para além de discordar que não é igual. Não é igual estarmos com 4 pontos de vantagem e estarmos com 1. Não é igual. Sobretudo depois do resultado de ontem do Sporting. Ele disse pior, ele disse que era igual ficar em segundo ou em terceiro. Depois sim, lá corrigiu, emendou a mão. Não era bem isso. Não era bem isso que ele queria dizer. Ele queriam dar tudo para ganhar. Nós queríamos era ganhar aqui, tudo bem. E eu percebo isso. Mas eles são pagos
o Conceição e o Vítor Bruno e não sei o quê, para serem profissionais e não pensarem muito como um adepto, ok? Porque se fosse um adepto eu percebo que fizesse aquelas substituições. Neles não gosto, não recomendo. É aquela coisa de largar o volante, que eu falo aqui muitas vezes, a metáfora de largar o volante. Olha, agora que seja o que quiser. E além disso, demos uma ideia de que, ok, partimos o jogo para ver se calhava para o nosso lado, porque achávamos que era mais fácil criar situações assim. Eu acho isso errado, porque até aí nós tínhamos as situações quase todas da segunda parte. Ninguém garantia que se mantivéssemos, se apenas refrescássemos a equipa ou se fizéssemos uma substituições menos audazes, que não íamos continuar por cima do jogo. Nada garantia. Eu até acho que era mais fácil nós ganharmos o jogo se mantivéssemos o jogo equilibrado, porque tínhamos dominado o jogo até aí, para que arriscar mudar. Depois, há outra coisa, é que o jogo ficou desequilibrado. Mas eu lembro-me desses lances do Francisco e do Evanilson, em que na área do Benfica havia uma montanha de pernas até à baliza. E do outro lado estava partido, mas do outro lado chegavam 4 gajos do Benfica para 3 do Porto, ou 5 gajos do Benfica para 3 do Porto. E ao contrário, na baliza adversária, nós tínhamos uma linha de 6 à frente da baliza, 7, 8, ou seja, estávamos a partir, mas mesmo assim, eles como tinham aquela raiz de 3 defesas, acabavam por ficar no jogo partido mais equilibrados que nós. 3 defesas, mais o Gabriel que entrou para fazer ali o pivô, portanto, e os laterais normalmente ajustavam bem, dificilmente foram apanhados em contrapé, como os nossos foram no final do jogo, como o João Mário foi várias vezes, com o Darwin nas costas, ou seja, nós já tínhamos... Mas aí discorda um bocadinho. Já tínhamos Desculpa, já vou terminar. Nós já tínhamos esse desequilíbrio ali com o João Mário, porque o João Mário estava muito projetado e eles meteram ali o Darwin para aproveitar essa deslocação. Mas, ou seja, nós quando desequilibramos o jogo e partimos, nós ficamos mais desequilibrados nós do que ficou o Benfica. Foi essa a ideia com que eu fiquei. Foi esse o efeito que aquilo causou no jogo. Por acaso, nós acabamos por ter tantos lances perigosos como o Benfica, porque o Benfica teve o lance anulado muito bem, anulado pelo Pepe, é o Pepe que nos salva. É aquele passo atrás que o Pepe dá que nos salva, mas houve várias situações antes, houve uma ainda antes do Cebolinha, antes de entrar o Darwin, houve uma do Cebolinha também, já aproveitar as costas de João Mário. Ou seja, nós quando vimos que esses equilíbrios estavam a aparecer finalmente no jogo, nós devíamos tentar equilibrar, porque nós, se os continuássemos a encostar lá atrás, estávamos a defender a nossa baliza. E estávamos melhor no jogo. Não faz sentido, para mim não fez sentido nenhum esta opção. Se me dizem, fomos corajosos, quisemos ganhar, ao contrário do que eles disseram, eles disseram no final que tiveram melhor, que o resultado que eles queriam era a vitória, mas não fizeram nada para isso. Fomos nós que fizemos tudo, até desequilibrar o jogo a favor deles. Nós fizemos tudo neste jogo. Até isso. Eu só ia te interromper há bocado, estavas a dizer que eles não deram muito espaço nas costas dos laterais, mas eu acho que sim. Acho que tens lances tanto do Marega, principalmente na primeira parte, do Marega e do Luís Dias na esquerda, em que deu para aproveitar esse espaço. Sim, mas não era isso que eu queria dizer. Eu estava a dizer que eles não eram apanhados em contrapé por imaginemos, num ataque e depois no contra-ataque estarem desposicionados. Não, eles estavam a ajustar. É óbvio que depois de estarem lá, eles, como são fracos a defender, os dois, eram comidos facilmente pelo Dias e aí criámos oportunidades nas mesmas. É verdade, sim, mas estavam lá, pelo menos. É isso. Situações como o Darwin na mama, digamos assim, não tivemos. Sem ninguém lá. E eles tiveram. Olha, eu vou começar aqui a ler os comentários, porque temos bastantes, e vocês vão opinando sobre, já falamos algumas coisas, obviamente, mas muitos deles têm questões e vamos falando. Ainda naquele primeiro post inicial, depois algum pessoal começou lá a comentar já o jogo. O João tinha dito, a brincar, sem VAR, habilitávamos a perder 4-1, logicamente falando aqui dos casos de arbitragem. O Ruben disse, Uribe e Pepe, mais não, Mbemba bem também, com o segundo lugar em risco íamos tendo uma fatura pesada no final.
gostava de ver João Mário um jogo a titular a defesa de direito, para ver se temos opção ou não para o futuro. Fica aqui a opinião do Ruben. Nós não comentamos aqui bem a questão das sensações no final do jogo, porque estava com aquela sensação, e lá está, tu estavas a falar agora aqui das substituições, mas o meu feeling à substituição do Conceição foi com o coração e não foi com a questão racional. Foi ainda vamos ganhar isto, ainda vamos para cima deles, espetáculo, não sei o quê. Ou seja, e não o desequilíbrio que a substituição gerou. E também a questão depois, obviamente com o golo deles, o desmoronar de tudo, não é? Ficar ali, vamos perder, incrível, etc. O que me preocupou mais, apesar de ter ficado com a noção, como o bocado estava a dizer, a vir em direto, que poderia estar fora de jogo, foi ver o Pepe no chão, já com a cabeça, com as mãos na cabeça, e o fogo deve ter sido, afinal ele devia estar em jogo, algo do género. Ou seja, foi a reação dos jogadores do Porto que me fez pôr em baixo. Quando o golo é anulado depois da festa deles, acho que finalmente tivemos a nossa resposta à cena do Boa Vista e à cena do Moreirense, em que viramos como não houvesse amanhã, e portanto mentiria se não acaba o jogo com aquela sensação quase de uma pequena vitória ali, porque foi um sabor muito, muito especial. O anular o gol foi fantástico, tem que ser. Não posso estar aqui a mentir que não tive estas sensações. Voltando aos comentários, diz isto. Não, vou ler os comentários, acho que... Pronto, vou continuar. Temos aqui o Carlos Teixeira a dizer um bocadinho mais de discernimento e tínhamos vencido isto fácil, tantas oportunidades desperdiçadas. Eu concordo, acho que tivemos ali o caudal, tivemos o jogo todo, foi aquilo que já falámos, né? E mesmo o Vítor Bruno com os tais 80%, tivemos sempre em cima do jogo, circulamos bem, criamos boas jogadas de envolvimento, faltou mesmo materializar. O ARS Lopes diz: o João Mário hoje ganhou moral para brilhar na equipa B, espero que tenha ensinado os nossos laterais a fazer passos para gol, não cruzamentos para o outro lado do campo. De facto o lance do João Mário no gol, depois agora de rever, e aquele gajo é bom. Quem vira o resumo, lá está, João Mário teve fulcral no jogo. E essas primeiras nuances que falamos de alguma indecisão, de ir na mesma e estar a perder, vão ficar esquecidas. Tiago Calejo, critica-se muito o Manafá e tal, mas acho bastante polivalente. Tanto faz merda na direita como na esquerda. Tiago Calejo tem aqui. Mas por acaso na primeira parte, em particular, acho que o Manafá teve bem. Naqueles lances de ataque. Tirando o lance que foi comido. Sim, no final. Tirando o lance do penalti que fez. Tiago Calejo ainda, bem, o Soares Dias transformou uma falta fora da área num penalti para o Benfica e uma falta sobre um jogador do Porto, noutro penalti para os gajos, deu tudo o Arturito. Ainda aqui sobre o Soares Dias e os lances que já fomos falando. F. Martins, este jogo serve de bom exemplo para começarmos a preparar a próxima época. Não ganhamos a nenhum rival e em todos fiquei com a sensação de que devíamos ter ganho. Até conseguirmos estar por cima, mas depois parece que falta sempre qualquer coisa. E de facto, se calhar comentamos aqui um bocadinho mais, mas isto aconteceu, principalmente nos dois jogos de fora, tanto na Luz como em Alvalade. E de facto os jogos empatamos os 4, não é? Mas principalmente os dois fora, tanto o do Alvalade como, quer dizer, o do Alvalade por outras razões, não é? Pela razão de podermos ter controlado o jogo e ter ganho, este por termos demonstrado que merecíamos ter ganho, em casa com o Sporting, porque o Taremi não o meteu lá dentro, e se calhar o do Benfica em casa até é de todos aquele que menos... se calhar fizemos para ganhar. Mas o que é que vocês acham deste comentário? Tens que juntar, hoje em dia tem que se juntar sempre o Braga, e foi mais um jogo mas aí houve influência do Soares Dias. Sim, o Braga em casa por acaso ganhamos, se calhar aí com um bocadinho de sorte, não é? Ao contrário se calhar o Braga saiu lá com a sensação que podia ter empatado, se o Ordem tivesse mandado a bola para o Dolce Vita, por exemplo. Mas sim, nessa altura, mas depois o resto do jogo foi nosso. Sim. Mas aí a questão é, se tu tivesses feito os mesmos resultados que fizeste no ano passado, estavas em primeiro neste momento. Sim. É que o ano passado ganhaste os 4 clássicos, este ano empatas os 4, espero bem que isto não seja uma tendência para o ano e perderes os 4.
Mas isto, pá, é o que é. Pronto, ano passado, não sei se isto pode até servir de referência para as contas do campeonato, se realmente os jogos entre os grandes podem ser decisivos ou não nas contas finais. O que é certo é isso. O ano passado ganhamos os 4, fomos campeões, e este ano empatamos os 4. Sim, e, mas pode ser, se tivéssemos ganho, pode ter as duas leituras. O facto deste ano terem sido neutros, digamos assim, contou perder contra os mais pequenos. Foi uma defesa diferente. É isso, para nós é foram isso. neutros, não é? Mas por outro lado, se tivesse ganho, portanto, todos fazer as duas leituras. Ter sido decisivos. Olha, vou então continuar com mais comentários. Faz sentido o Conceição continuar em blackout? Qual é o objetivo? Daniel Silva, faltou-me dizer o nome. Quem quer comentar? Hoje o Conceição não ter aparecido, já que poderia falar. E ontem se calhar ainda não podia falar, não sei. Mas porquê é que não falou? Acho que não, eu acho que eu tenho sempre muita vontade de o ouvir falar, e porque acho que quer dizer, ele aborda sempre temas e depois de Moreira ainda não ouvimos falar. É isso. Não, ouvimos. Porque ele já teve castigado. Depois de Moreira nunca mais ouviste. É isso. Eu gosto sempre, mas eu acho que até por uma forma de o proteger, eu acho que até para ele próprio estar se calhar mais protegido, porque mais certo é depois pegarem com ele por tudo e por nada, e numa fase em que as coisas estavam apertadas, não é? Pá, não sei, seja por este castigo de 21 dias, seja porque agora fizemos esta brincadeira para ele estar sentado no banco, seja porque perdemos pontos naquela altura no Moreirense e ficámos novamente a 6. Há tanta coisa e ele ainda não renovou. Se calhar até por uma forma de o proteger, talvez tenha sido melhor ele nunca ter falado. Acho que agora não sei até quando é que vai durar. Eu acho que estando as contas do campeonato resolvidas, talvez aí ele possa, não sei se vai haver um dia certo para voltar a falar, seja na antevisão, seja no próprio jogo, se ele pode mandar o adjunto. É como a Prata diz, o Peter Bruno fala bem, ele pode falar na vez dele. Mas não sei se ele vai estar a aguardar que até as contas do campeonato estarem fechadas e aí assumir. Mas não sei, por um lado até acho positivo, apesar de eu gostar muito de ouvir falar e querer que ele continuasse a falar. Por um lado até acaba por ser mais protegido, porque acaba por ser um desgaste também para a imagem dele, creio eu. Prata, validas aqui a tese da proteção do Conceição? Não, pode ser, não percebo. Não. Primeiro dizer que tanto, pelo menos nós aqui, nos queixamos da história do recurso para que o Sporting tenha vindo a usar, e usou-se a mesma coisa agora para o Conceição. Pronto, não sei. É aproveitar que isto funciona, mas acho que devíamos trabalhar para que isso deixasse de ser possível, porque isto é uma brincadeira, não é? Uns castigam, outros depois descastigam, ou uns suspendem o castigo. Isto aqui não é assim que isto deveria funcionar. Pronto, pode ter a ver com isso ele não falar também. Pode ser alguma prudência jurídica, digamos assim. Não consigo ver porquê, porque não percebo muito do assunto. Enfim, também não é importante. Eu gosto de ouvir, mas acho que tem que haver aí alguma coisa que ainda não nos foi explicada, mas que vai ser explicada a breve trecho. Das outras questões, eu agora fizeste muitas seguidas, se calhar temos que fazer uma pausa para ir responder, porque eu já não me lembro de muitas. Lembro-me Eram mais comentários, por isso é que fui lendo, fui passando, por achar que já tínhamos falado sobre as situações. Tudo mas bem. Se tens aí alguma rotina. Só a questão do comentário do VAR, as coisas não podem ser postas assim, não é? Olha, se já viste, se não houvessem penaltis, tínhamos visto este campeonato estava complicado, não é? Porque nós marcamos muitos gols de penalti, não é? Não podemos dizer, olha, já viste, se não eram cumpridas as regras, tínhamos corrido mal. Quer dizer, não faz sentido nenhum pensar assim. As regras foram cumpridas e o VAR está lá, é para ser usado assim. Com especial
destaque para a questão do fora de jogo, sobretudo no lance do Rafa. O lance do Darwin é um lance claro, e acho que é um lance em que o próprio observador tem que dar má nota a este fiscal de linha, porque é um lance fácil de ver no campo. Ou seja, não é esta a regra. A regra não é deixar andar que o VAR resolve. Não, a regra é o fiscal de linha apitar não, que ele não apita, levantar a bandeirola, ou levantar, depois da bola entrar, levantar a bandeirola, e não esperar que seja o VAR a resolver. Quando os lances são claros como este, tem que ser o fiscal de linha. Mas o do Rafa é mais um daqueles lances que é um bocadinho menos escandaloso que o do Moreirense, mas eu continuo a entrar naquela discricionariedade de não haver margem de erro, de continuarmos a não confiar muito na tecnologia, qual é o frame e não sei o quê. De 20 centímetros para dentro, que o do Rafa ainda está nesse limite, acho que foram para aí 17, não é? Eu não confio nestes lances, sejam a nosso favor, sejam a favor do adversário. Acho que isso sim, no VAR tem que ser resolvido, porque não está a criar muitas dúvidas nas pessoas e está a tirar reputação a uma ferramenta que eu acho boa. Por exemplo, eu acho que seria muito difícil o Porto ter tantos penaltis este ano se não existisse VAR. Sem dúvida. Olha, deixa-me já agora também comentar aí só duas coisinhas. Porque... penaltis bem marcados, eu não quero que fique. Acho que seria muito difícil o Porto ter tantos penaltis bem marcados, que se não não é só o Porto. Pensar que é o VAR que nos está a beneficiar, não. Uhum. Mas é isso, mas não é só o Porto, é geral. Há muitos mais penaltis agora do que havia antes do VAR. Menos para o Benfica, porque o Benfica não pisa na área. Aliás, hoje há uma estatística incrível, que é o Otávio o Otávio partilha uma estatística do goal point para responder ao Grimaldo, não é? Uhum. O Grimaldo diz, uma vergonha, não sei o quê, o gajo é uma vergonha, e manda as estatísticas do goal point que são lapidares. É incrível a quantidade de ações do Porto na área do Benfica, 4 vezes na nossa área, 3 vezes os remates. Portanto, o Benfica, para ter penaltis, é preciso pisar a área. É uma recomendação que eu deixo. Não sei, eles experimentem e com certeza que vai acontecer mais vezes. E vamos experimentar também a questão de eles serem castigados, não é? Porque o Otávio foi castigado. Se eles vêm à rede social, não só o Grimaldo, mas também, pelo menos também já vi o Otamendi, de vergonhoso. Portanto, se for igual, vai ser a meio da próxima época. Sim. Mas na nossa foi numa altura fixe, porque ele ficou de fora, já não me lembro qual, mas teve um jogo interessante. Pronto, continuando, eu ia só dar a nota porque nos episódios quem nos acompanha sabe que eu espumo um bocado contra a arbitragem, e aqui tem que ser um bocado desmistificar algumas coisas que nós dizemos com alguma frequência, que é a questão dos comentadores influenciarem as decisões do VAR. Por isso hoje estou muito agradado com isso, porque no lance de penalti, se vocês não ouviram os comentários, portanto eu hoje ouvi na mesma, no lance de penalti eles logo a dizer, não há dúvidas nenhuma, mas é claro, aqui é o penalti. Ou seja, se eu baseio muitas vezes a teoria de que eles ouvem e depois já nem vão ver, não, o gajo foi lá e reverteu o penalti. Eu estou a falar do segundo, não do primeiro. Estou a falar do segundo porque no primeiro eles puseram em causa a possível fora de jogo e portanto morreu por aí. E depois a segunda situação é também a questão de fora de jogo, nas duas vertentes. No segundo gol anulado eles também disseram, aqui não há fora de jogo nenhum. No que vocês dizem que é claro, o Prato estava a dizer que o juiz de linha devia ser castigado, aqui não há fora de jogo nenhum, neste lance não há. E agora neste passo para o Pizzi também não há nenhum. Ou seja, eles ali a focar e os gajos foram lá anular. E pronto, e depois é a segunda questão, que também batemos aqui várias teclas, que quem está a meter as linhas e está a meter a parar a imagem das duas, uma hoje era portista e continua a manipular ao seu belo prazer, ou então, pronto, lá está, eles até fazem com algum critério e estamos sempre a dizer que aquilo não é nada, e hoje se quisessem-nos martelar, tinham martelado, porque os lances davam para isso, porque a olho nu eram fáceis de contornar. Acho difícil. Porque há as linhas do campo. Sim, o segundo acho muito difícil. Mas o segundo, eles ambos
estão na linha, no meio da sombra, da linha que está mais carregada, não estão nos limites. E bastava ele parar a bola. Mas o Pep para. Mas o Pep para. Mas lá está, a cena da bola também poderias parar. Mas não sei, imaginando que existia essa manipulação, acho que eles tinham condições para manipular, porque foram várias situações e todas que eram para o nosso lado, certo? Sim. Eu devo dizer uma coisa, e não só, e ficar puxando um bocadinho atrás, porque de facto este jogo eu fui tudo aquilo que eu ia pensando, o jogo acabou por mostrar precisamente o contrário. E se eu no início do jogo, quando foi feito o 11, pensava, se calhar é melhor com o Gruitch, conforme decorreu o jogo, provou-me completamente o contrário. O Uribe, nas ações que ele teve, principalmente na fase ofensiva, com os remates, eu pensava, se este gajo tivesse ao menos uns pezinhos para estar a poder um jogador do caraças, calou-me também porque depois acaba por marcar o golo, e então aliou também essa parte ofensiva a todo o processo defensivo que ele também estava a ter e a encher aquele campo. E depois também com a substituição, e era aí que eu queria chegar quando estavas a referir as substituições do João Mário. Quando ele mete o João Mário na direita e obriga o Manafá a ir para a esquerda, eu mais uma vez pensei, para que ele está a trocar os laterais, inclusivamente o João Mário, até um jogo da B, que jogou no lado esquerdo e até jogou mais ou menos. Para que, se é para fazer isto, que ele que fizesse o lugar do Zaidu na esquerda. E ainda por cima é o João Mário que depois tem aquela intervenção do golo. Portanto, isto aqui serviu tudo para me calar com todas as ideias que eu estava a ter, ou tudo aquilo que eu estava a pensar. Para terminar, também para ser muito rápido, aquelas substituições no final, estavas tu a falar de quais são os nossos sentimentos em relação ao jogo. É claro que fica sempre aquela, em termos emocionais, nós queremos é ganhar o Benfica, não é? Queremos matá-los. Se formos pela lógica, não é? De uma forma mais cerebral a pensar o jogo. Opa, e por cima depois, mais uma vez, depois do Sporting ter ganho ontem em Vila do Conde, o empate para nós dá-nos um conforto muito maior, sem termos necessidade de correr riscos para os últimos 3 jogos que faltam, e de forma a assegurar o segundo lugar. Só se for mesmo como o nosso adjunto, como o Vidal Bruno diz, que portanto faz ficar em segundo ou em terceiro, que eu não acredito que seja isso, não é? Mas até para o planeamento da próxima época, ter uma pré-eliminatória vem complicar muito a preparação da pré-época e tudo mais. E fazer aquelas substituições em que tu pensas, Francisco Conceição vai estar agora à frente do João Mário? Vamos ter esta dupla a fazer a ala? Não foi por acaso que o Jorge Jesus encosta do lado esquerdo o Darwin, ao lado esquerdo do ataque do Benfica, para explorar aquele lado. Em que o Porto ficou claramente mais débil em termos defensivos, e ainda por cima mesmo depois o João Mário que estava a continuar a procurar profundidade, e éramos sempre apenas em contrapé, e o Darwin, que não é propriamente um gajo lento, não é, a cavalgar por ali fora, ali por aquela ala esquerda. Portanto, achei um risco desnecessário, e depois então quando foi o golo, foi mesmo isso que estavas a dizer, mais ou menos lá, mas que era, para que é que arriscamos tanto, para que é que corremos em termos do mesmo jeito, não sei o que mais, lá está, depois foi anulado e nós sai aquele alívio, não é? Sai aquele peso. Mas nesse aspecto achei que foi um exagero, e só ia ficar contente era se tivéssemos ganho e eles também me calassem mais uma vez com a minha choradeira. Vamos continuar, acho que a questão do empate, de pensar, ok, vou fazer estas substituições porque o sinal é que o que importa é ganhar. A questão não era que se não fizéssemos essas substituições íamos dar um sinal que o empate era bom. Pois não íamos. Não, porque já estamos em cima deles. Exatamente. E além disso, continuavas a ter ali o Gruitch para aquelas segundas bolas, não é? Para continuar perdemos a hipótese de lutar pelas segundas bolas e de abafar, porque aí as bolas passaram a ficar nas costas, o Uribe não chegava para tudo, e aí criamos a possibilidade, introduzimos no jogo a possibilidade de perder, que era uma coisa que não... Exatamente. Não valia a pena o risco, não valia a pena. Não parecia, ou seja... lançar esta parte aleatória para o jogo não é de treinador. Portanto, se é de treinador entrar como ele entrou e dominar o jogo como ele entrou,
foi um erro grave o que ele fez no final. Bem, vamos ler. Eu só queria ler porque eu sei que há pessoal que perguntou isso aqui mais para a frente. Vou ler mais 2 ou 3 e então depois comentamos. Daniel Monteiro, superioridade clara, mas pareceu que faltou sempre alguma coisa. A defesa de 2020-2021 é para esquecer, somos comidos em qualquer transição. Conceição podia ter resolvido. João Mário, Conceição ou Francisco. João Mário entrou muito bem e mostrou que pode ser solução. Venha à próxima época com mais opções de qualidade no banco, por favor. Deduzo eu que seja o Francisco, deve ser aquele lance na esquerda. Vou ler mais 2 e depois comentamos o que vocês quiserem comentar. O Alex, temem que o Sérgio Oliveira continue a ser titular por estatuto e que com o salário que oferece seja difícil encostá-lo no banco. É penoso ver arrastar-se em campo. E por último não, para a próxima pausa, Daniel Silva, novamente, o Uribe fez um grande jogo, mas falha 2 remates para golo na primeira parte, que não pode falhar. O Chico, a acabar, faltou-lhe confiança para rematar e fazer o 2-1. Pelo meio só deu Porto, até Conceição arriscar, e põe ele demais, questiona. E permite 3 contra-ataques em 5 minutos. Pronto, era a tal situação que eu sabia que já tinha lido do que estávamos a falar. Não sei se querem pegar... acabamos por responder, acho eu, tudo aquilo que nós dizemos e a concordar com tudo aquilo que foi dito. Mas eu posso só dizer uma coisinha que é, eu não sinto que o Sérgio Oliveira esteja tão mal como isso. É isso. Não achei que o Sérgio Oliveira, acho que o Sérgio Oliveira foi muito condicionado pelo amarelo e nem por isso deixou de entrar às bolas, deixou de ter intensidade, foi um dos elementos muito importantes para nós encostarmos o Benfica lá atrás. Não achei que ele tivesse jogado assim tão mal. Eu acho que a questão do Sérgio Oliveira, recentemente, é que o Grujic tem jogado ainda melhor. E é o estilo dele jogar, não? O estilo dele jogar é sempre, a mim sempre me pareceu o estilo de pesado, não é? E portanto essa sensação é muito difícil de não transmitir, porque é a mesma maneira dele jogar, é a mesma maneira dele estar. Exatamente, é o mesmo Oliveira de há uns jogos atrás, é o mesmo Oliveira de Turim, portanto, pode estar num momento de forma um bocadinho inferior, mas é o Oliveira, por exemplo, cabeceou apareceu na área para cabecear já na segunda parte, por acaso cabeceou um bocadinho por alto, portanto ele tem aquela chegada, é um jogador diferente e acho que o Porto, da maneira como jogou, veio-se a demonstrar que precisava do Oliveira mais do que o que precisava do Grujic, da maneira como nós jogamos, ou seja, a maneira como jogamos veio a dar razão ao Conceição. Isso não significa que o Grujic não devia ter entrado na segunda parte, eu acho que devia ter entrado. Muito bem. Olha, temos agora mais comentários do Alex, que foi o que falou do Sérgio Oliveira, coloca-nos aqui várias perguntas, portanto vou lê-las, acho que algumas também já respondemos, pelo menos o início desta, acho que já respondemos. Na época passada, Sérgio Conceição venceu os 4 clássicos, esta época empatou os 4, em 12 pontos possíveis fizemos 4 e escaparam 8 pontos, que são os pontos de atraso para o Sporting. Normalmente perde-se ligas nos jogos pequenos, desta vez foi nos jogos grandes. Pronto, já foi uma questão que também respondemos há bocado, que podia ser pelos 2 prismas. Mas dava para ser campeão com os outros pontos, portanto, não é por aí. A malta esquece que perdemos em casa com o Marítimo, que empatamos em casa com o Boa Vista, por exemplo. Só aí estão 5. Sim. Nota de arbitragem. Péssima. Uma expulsão perdoada, Pep, 2 penaltis mal assinalados, um gol mal validado, desta vez valeu o VAR, mas o que dizer do melhor árbitro português? Uma arbitragem salva pelo VAR poderá passar em colmo? Querem comentar em particular o Soares Dias? Posso dizer, o Hugo Miguel está na jarra, não sei se repararam. Há 2 fins de semana, não é? 2 jornadas. Há 2 jornadas. E o Nobre também. Portanto, acho que não foi tão grave como o Hugo Miguel, mas acho que a próxima jornada podia descansar, o Arthur. Acho que sim, acho que teve mal no jogo. Acho que não foi decisivo no jogo, mas podia ter sido. Se o VAR não tivesse lances tão claros para analisar, acho que podia ter sido. Muito bem. Substituições, ainda o Alex. Substituições, aos 83 foi o verdadeiro all-in. Tony, Eva, Dias, Chico, Otávio, todos em campo ao mesmo tempo. Uribe a segurar ao meio,
JM a lateral, João Mário lateral. Resultado, podíamos ter marcado por uma vez, mas cada transição do SLB do SLB, 5LB, podia ter dado golo. O João Mário, nessa altura, não baixava do meio campo. Pronto, também foi a situação já bem vincada aqui desses últimos o Vítor Bruno também falou nisso, que andam também de com o João Mário para ter mais noção do que é defender. Sim. E disse que aquele desequilíbrio, que aquele ascendente foi por culpa nossa e não bem por culpa do Benfica. Exato. Ou seja, fomos nós que criámos a tal situação. Pronto, penso que li tudo. Vamos ao MVP para fechar a sessão. O MVP que já falamos aqui, bem falado, não é? O Uribe teve em todo lado. Dou nota totalmente positiva ao Pepe, porque também é um monstro. O Uribe temos só que voltar a destacar a questão do Prata, que ele é muito forte. No ano passado a rasgar no tiquinho e tivemos ali a série de jogos. O Uribe é crescendo esta época, acabando quase agora como melhor jogador, não é? Tem sido bastantes vezes enfatizado, embora lá era o que estava a dizer, é um jogo à medida dele, mas ele hoje deu aquela parte que nós criticamos bastante, que é o dar mais alguma coisa. Deu o golo e pronto, mas podia ter dado mais, não é? Sabendo finalizar, mas ele nem costuma aparecer a finalizar e hoje apareceu muitas vezes a finalizar e portanto teve melhor, apesar de faltar aí o finalizar certeiro. Também a palavra para o Manafá, que já tinha falado. Tem que dar um ligeiro negativo ao Marcha. Porquê? Porque na primeira parte tem aquele lance com os pés que ia-me dando gol a eles, dominou mal e depois dá outro toquezinho. Na segunda parte tem então a bola que vai à trave, mas que ia sendo, na minha opinião, um barrete. A questão da bola para a frente, pelo menos a primeira vez que tentou, saiu mal, mas ele é importantíssimo nisso, nessas transições, que na segunda parte deram algum jeitinho, ou seja, ele defender e colocar lá. Ele também não conseguiu fazer muitas transições porque eles de facto não chegaram muitas vezes, mas lembro de uma da primeira ele ter falhado, a primeira vez que tenta, e depois ter pedido desculpa várias vezes, ter feito mal essa transição para sermos rápido para o ataque. Pronto, e é isto, meu. É a palavra também para o João Mário que entrou e fez a assistência. Fica no jogo. São as minhas notas. Pixe. Sim, concordo quase a 100% com tudo. Também a Uribe, também a MVP, as menções honrosas também. Eu acho que os centrais estiveram bem, Pepe e Mbemba. Sim, Mbemba também bem. O Manafás também esteve bem, por acaso, e ainda fez boas jogadas, como aquela naquela primeira parte, foi muito boa, teve ali boas combinações com o Otávio, por exemplo. O Otávio também já referi, bom jogador, acho que é muito importante. O Twitter espalha magia. Fosse, o Twitter ele tem tudo para ter aí uma legião de fãs, mas pronto. O Taremi, eu acho que ele podia ter feito a diferença, principalmente naquele primeiro lance com o Marega, pá, acho assim, inacreditável. E no segundo acho que ele não acreditou, não sei se ele até se podia ter lançado carrinho para se antecipar ao guarda-redes, pá, naquele cruzamento de Manafá, pronto, passou aí um bocadinho ao lado, teve um cabeceamento na segunda parte. E tens a nota positiva de não do penalti, mas do livro que ele sacou lá a entrada da área. Ora bem. Não, e o Dias também acabou por estar bem. Sim, acabou por estar bem e essa entrada, boa entrada de João Mário com interferência claramente no jogo, no resultado da partida. Isto não estou a esquecer de ninguém. Assim que eu queira assim ressalvar assim. Esperemos que não tenhas nada para dizer, não tens? Não. Dou claramente ao Uribe. Ainda por cima eu acho que já ia dar, ainda por cima marcou o golo, portanto sim Uribe. O Pepe eu custa-me pô-lo nos destaques porque o Pepe devia ter sido expulso. Portanto era um erro grave. Não é pelo árbitro não ter apitado bem que deixa de ser um erro grave, sobretudo para um gajo experiente como o Pepe. Portanto não. Eu se calhar destacaria então aí uma Mbemba, que é para destacar alguém da defesa, porque não deixaram que o Benfica fizesse nada. Portanto, e depois
Gostei do Marega na primeira parte e do cômputo geral. Eu, se não tivesse que escolher o Uribe, escolhia o Dias. Porque assume o jogo, porque parte, porque entorta, porque é quando está lá sempre disponível para o jogo inteiro, a driblar, a fazer a vida negra aos gajos. Gostei do Dias. E até do compromisso dele a defender? Por exemplo. Porque dava a ideia que às vezes é o que o Pi estava a dizer que o Manafá gostava no Grimaldo, mas no caso do Diogo Gonçalves era o Dias que lá encostava e que se fosse preciso tinha que encostar à linha defensiva. Felizmente o Benfica não existiu no jogo, não vimos isso muitas vezes, não é? Isso. Mas o plano poderia passar por aí e isso iria exigir ainda mais sacrifício dele, portanto gostei. Não, acho que o Taremi, destacava pela negativa o Taremi porque voltou, por exemplo, o golo que o Dias faz, apesar de ter falhado na primeira parte de 2 remates, foi um golo que o Taremi falhou com o Sporting, portanto, por exemplo. E acho que o até Uribe, 2 vezes. acho que disseste Dias, mas eu sim, o Uribe. Sim. O golo que o Uribe faz foi um golo que o Taremi falhou, portanto o Taremi tem muitas coisas boas que nós não tínhamos nos nossos avançados e gosto dele, acho que é titularíssimo por essas outras coisas que traz, mas não pode falhar estes golos. Eu quando vi aqueles 2 primeiros golos estava a pensar o Evanilson e sobretudo o Martínez, que não tem metade do talento, sobretudo o Martínez tenho quase certeza que não tem metade do talento do Taremi, mas marcava aquele golo. Marcava, de qualquer maneira, nem que lhe batesse numa orelha, aquela merda entrava. E no Taremi, no Marega nem é preciso falar, mas no Taremi, não estava à espera disso dele. Enfim, precisa de estar, é daqueles que também precisa de estar muito confiantes, é um bocado Jackson nesse aspecto. O Jackson também passava a alturas em que a confiança se mandava abaixo e o gajo deixava de marcar, mas no Taremi nota-se muito. E depois não gostei da entrada do Francisco Conceição, acho que só fez as neiras, calhou mal, porque ele assume sempre, mas sempre que assumiu. Há um lance muito engraçado que depois até se vê o Uribe a reclamar com ele já na nossa área, que ele tinha um passe certinho para o João Mário e resolve fazer uma merda qualquer, e deu um contra-ataque perigosíssimo, que o Uribe cortou sob o Darman. Portanto, não gostei da entrada de Conceição e gostei da entrada do João Mário, concordo com as vossas. Não achei que o Manafá tivesse estado assim tão bem, mas pronto. Está bem. Muito bem, vamos pensar no jogo contra o Moreirense, segunda-feira. Moreirense não, contra o Farense. O Farense que acabou por empatar hoje, portanto, coitados dos moços. Disseram adeus. Contra 10. Outra vez. Aos 90 e tal. 92. Ricardo Quaresma. Já lhes tem acontecido muitas vezes, é claramente uma equipa que se deixa ir abaixo nos últimos minutos. Sim. Tem de meter o Martínez nessa altura, se estiver complicado. Esqueci-me de meter o Gold na Fantasy. Ficou no banco. Estava aqui a dar os golos e vi a assistência. Mas vamos então pensar nesse 11, no nosso 11. Para segunda-feira é o 2. Se o Corona não tiver... Não temos ninguém castigado, pois não? O Sérgio Oliveira levou o amarelo. Olha, o Grubic vai jogar. Pronto, é isso, é a única alteração. Se ainda bem que lembraste. E ao Corona. O Corona em princípio não calça mais este ano. É isso, pelo que se leu. Ok, então... Agora a questão de estar encerrado, eu acho que está encerrado e portanto acho que não faz sentido estar a matar o homem. É isso, não vale a pena correr riscos. O problema é que se calhar não fica para o ano, não é? Vamos, não sei. Mas pronto, Marcha, Manafá, Pepe, Leite, pode ser Sar desta vez. Zaidu. Isto tudo o Leite porque sim, não é? Agora já vou na teimosia. Ultimamente já não tenho assim grandes razões para tirar uma bamba da equipa, mas disse que se calhar sai o Pepe. Se ele se lembrar de rodar, se calhar sai o Pepe. Mas o Pepe descansou no último jogo, portanto. Sim. Mas vamos depois então o Grujic.
Uribe, Dias, Otávio, Taremi e ou Chico Conceição ou o João Mário. Porque posso só explicar, porque não tendo o Oliveira, eu não gosto daquela troika de médios do Uribe e Cruites, acho que precisam de mais criatividade e por isso juntar o Otávio ao meio pode ajudar essa falta de criatividade dos dois e tirando o Otávio da ala, temos que meter lá outro ala, eu não queria meter mais avançados, e então fica Taremi e então fica dois extremos. Acho que é a melhor maneira de... Eu é a tua equipa, mas com o BM em vez de Leite, mas a minha dúvida não era o Francisco Conceição, João Mário em vez de Marega, é ver se mete mesmo o Martínez em vez de Marega. É a minha dúvida. Depois o resto é Dias na esquerda, Taremi e depois, ou para mim, ou Martínez ou Marega. É a dúvida. Bem, eu aposto diferente João Mário a defesa direito, Manafá na esquerda. Porque o João Mário tem o gol, e então, por que não tentar a defesa direito logo na coisa? E depois a outra dúvida é a questão do Corona, que à partida será Dias, mas essa possibilidade de meter o Francisco, mas de facto o Francisco tem entrado, tem tido menos possibilidades, foi titular e não apareceu nada especial. Portanto, se calhar vai ser Dias e Otávio, Gruitos no meio com Otávio e na frente eu mantenho Taremi e Marega. Está feito. Não tenho ido à Real Fever, se calhar agora também não, eu prometo que na próxima junto as últimas 3 jornadas e falamos das 3 jornadas e pronto, e despedimos. Só nota de rodapé aqui. Estava ali a Vila Real na final da Liga Europa, tive a explicar à minha filha que a última vez que eles tentaram ir à final, porque estava-se a falar pela primeira vez, e a outra vez que eles tentaram, fui buscar ali o almanaque do Porto, olha, a ver lá quanto é que ficou. 5-1. E 3-2 lá. 3-2. Falcão. Posso só contar uma coisa muito rápida do que se passou hoje no Moreirense Nacional, que eu achei muito engraçado e que diz muito da organização que uma equipa deve ter e eu até chamaria até profissionalismo, não sei, porque isto eu acharia impensável se fosse o treinador ou o responsável de uma equipa acontecer o que aconteceu hoje no Nacional, que decidi ver os últimos minutos, estava a ver os últimos minutos, não é? Tem sempre piada, e há um lance, está 2-2, e eu até pensava que era só o Nacional que precisava de ganhar, parecia que o Moreirense já entrava nas grandes lutas, mas o Moreirense com tanta vontade de vencer, depois reparei que está ali na luta pelo 6º lugar e do lugar europeu, não é? Pelos vistos que deve dar acesso à Europa. E eles também estavam com vontade de ganhar e até mandaram uma bola ao poste. E o António Filipe, o guarda-redes nacional, há um lance em que ele agarra a bola e atira-se para o chão. Para passar tempo, estás a ver? Passa tempo e eu penso para mim, este gajo está doido? Será que ele quer mesmo? O que é que se passa? Eu fiquei assim um bocado na dúvida. Até que o repórter de campo está atrás da baliza, conta um diálogo que houve entre o Ruben Miquel e o António Filipe, em que o Ruben Miquel, na sequência desse lance, disse, então, eu quero ganhar, despacha-te, não sei o quê. E o gajo disse, olha, eu quero levar pelo menos um ponto, eu não quero é perder. E eu, foda-se, então estes dois aqui não sabem o que é que querem do jogo. Quer dizer, eles vão para ali para dentro e cada um pensa por si. Não há um treinador que diz, este jogo é mesmo para ganhar, porque a semana vamos já contra o Benfica e então ainda se torna mais complicado, não sei o que mais. Como é que eles estão a este luxo de ir para um jogo e nem sequer ter uma estratégia montada e saber aquilo que é necessário para o clube? Pronto, foi só um pormenor que eu achei muita piada e que achei de um amadorismo brutal. Mas pronto, ainda existe. Dado o treinador que é, não me surpreende. Eu sabia que tinha picar com ele, caralho. Não, sei histórias muito engraçadas porque eu por acaso é daqueles treinadores que inicialmente a gente pensava que tinha bons resultados e fez uma carreira interessante, mas depois começaram a contar as histórias e eu, pronto, olha, afinal calhou bem, tinham boas equipas, eu não sei o que é, porque não é pela liderança, porque se fosse pela liderança eles não iam lá.
Enfim, é o que é. Incrível. Muito bom. Mas gostei da justificação, por falar no treinador, porque ele deu quando ganhou em casa ao Vitória. Foi. Não foi? Porque estava a treinar num clube de lá, algo desse género. Foi ele disse isso? Era o berço. Era ver-se. Então, que sabia. Mas não foi isso, a justificação, e por acaso não me estou a explicar bem. A justificação é que o treinador do Guimarães é o Bino, e o Bino treinava o Guimarães B. E então o Guimarães B jogou contra o B, e por isso é que ele conhecia bem. A justificação foi boa, não estava só a mandar o bitite de ser a proximidade. Foi boa a justificação, gostei. E estava quase a ganhar o Moreirense, que também tem grande história com o Manuel Machado, não é? Eram logo 2 vitórias para 2 equipas que tinham ser um forte até ligação com ele. Sim, sem dúvida. Pronto, segunda-feira, voltamos a gravar. Estamos lá. Um abraço. Tchau. Um abraço. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.